socorridas estavam já do lado de fora. Aqui também chegando com a gente, Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco da COP, da UFRJ. Vou começar com o Wesley, que estava aqui já na nossa sala. Muito obrigada também, professor, por estar aqui com a gente. A pergunta que eu faço, a pergunta que está me atormentando desde o começo da manhã. A gente vê, ao contrário de outras tragédias, o Botkiss, o escoamento era difícil, tinha uma porta que fechava, tinha uns corredores, tinha banheiro que acabava complicando, que muita gente não conhecia o local. Nessa localidade é uma porta, era uma janela, e eles sentiram o calor. Há relatos de explosão. O que eu me pergunto é o seguinte: apenas o incêndio, vamos supor, tudo suposição, faltou energia essa semana toda aí por causa do temporal, acendeu uma vela, pegou fogo, não seria um escoamento? 3 vítimas apenas, seria muito mais gente sobrevivido. 10 pessoas morrerem dessa forma, jovens, juventude, ali, não é mais provável que tenha tido uma explosão? Apenas olhando, é claro que é muito a princípio a gente está falando disso, Wesley. Então, todo incêndio ele tem seu início, né? Certamente pelo horário que foi, dificultou a reação dessas pessoas. As pessoas ainda dormindo. Pois é. E aí o monóxido de carbono no ambiente faz com que as pessoas tenham dificuldade de acordar, de se mover e promover o autorresgate, que é sair do ambiente. Então, assim, primeiro tem que levantar se esses contêineres eles tinham resistência a fogo, tá? Segundo, se eles estavam contemplados no projeto de segurança contra incêndio e pânico do estabelecimento, que tem que ser aprovado previamente pelo Corpo de Bombeiros. Então, qualquer situação estrutural que você vai colocar, passa pela engenharia do Corpo de Bombeiros, para que haja uma vistoria e uma aprovação. Exatamente isso que eu ia falar agora. Por favor, a apuração. No meu programa de rádio mais cedo, a gente deu a nota de que não havia uma aprovação para ser alojamento, uma aprovação do Corpo de Bombeiros para que isso funcionasse como alojamento. E aí, quando acontece a tragédia, como tudo nesse Brasil, a gente começa a entender como aconteceu lá em Brumadinho agora, como a gente só descobre que tem um monte de barragem que pode acontecer a mesma coisa, que teve um novo sinal depois de uma tragédia como essa. Então, por favor, a apuração do SBT Rio não tinha uma licença para funcionar. Estou falando aqui para apurarem. A gente deu na rádio, gostaria que vocês apurassem aí. Não tinha uma licença do Corpo de Bombeiros para atuação como alojamento. Para entender melhor, essa era a última parte. Entrou no ninho do urubu. Na imagem que você está vendo, que tem o urubu grande, do lado esquerdo, era a última parte antiga do CT, onde se investiu muito dinheiro. Essa parte era a última a ser desativada. Num local como esse, onde você trata da vida de jovens, algo profissional, querendo ou não, algo comercial, que é um clube, como é o caso do Flamengo, você tem uma localidade onde, segundo testemunhas, dormiam até 40 meninos que, por causa da chuva, o treinamento, o mínimo de protocolo, seja alarme de incêndio, seja o que popularmente se chama chuvisco, que é quando você consegue ter a reação mais rápida diante de qualquer sintoma de fumaça e nem ainda de fogo. E o que ele disse, que ele sentiu um calor muito forte, isso já quer dizer que o fogo estava perto, que a gente pode imaginar. No local onde tem um monte de colchão e principalmente a fumaça preta, é um indício de que tenha outros materiais extremamente para entrar em combustão, para pegar fogo, para a gente ver as imagens que a gente viu, né? Sim, uma sucessão de falhas. Isso já dá para perceber. Materiais inadequados já foram relatados aí e só precisa ser apurado para ser confirmado através de uma investigação científica para que haja até um questionamento quanto aos responsáveis por essa sucessão de falhas. E agravadas por acontecer à noite, num local onde pessoas ainda jovens, talvez ainda inexperientes, até menores de idade, estavam ali aglutinadas, dormindo e descansando, ou seja, numa condição de reação mais baixa. Então, é por isso que eu penso que tenha sido agravado o cenário, porque fogo pode começar, mas rapidamente você combate, sai. Uma questão muito importante, portas de saída. Tinha mais de uma porta de saída, isso precisa ser confirmado. Sistemas automáticos, tipo sprinkler, que é aquele que joga... que é o chuvisco do bombeiro que a gente fala. Seria, entre aspas, um chuvisco de água, né? Digamos assim. Na verdade, é um jato, um spray de água. Então, isso tudo tinha que estar lá.
considerando-se que era uma instalação, dormitório, mesmo não sendo um hotel, mas ela está ali abrigando pessoas durante um grande período que é a noite e em estado que elas não estão com a sua consciência situacional, consciência da situação aflorada. Fato surpresa que a gente fala Exatamente. também. Wesley, a gente vê pelas imagens, tudo destruído, é difícil até a gente imaginar o que era dormitório, o que não era o dormitório, principalmente agora, uma perícia. Quando a gente olha, parece que tudo virou cinzas. Dá para saber exatamente, por exemplo, algo que se explode, que se tem cilindro de oxigênio, que se estava confinado, eles estavam em mudança, estavam fazendo reforma. Se tivesse lá, dá para saber se eles estavam armazenando botijão, algo que tivesse uma explosão rápida, como alguns relatos dizem, de terem ouvido barulho. Como que é essa perícia? É possível? É possível, sim. Agora, inicialmente, vai entrar no processo de rescaldo, que vai dar toda a condição de segurança para que a perícia seja feita, para que não haja acidente durante a investigação. Nesse momento não tem perícia ainda. Então, mas tem que fazer a operação de rescaldo, que não é só em busca de novos princípios de incêndio ou objetos. Ou retirada dos corpos, que ainda a gente está nessa tristeza. Vai haver uma preparação do local para, sim, uma investigação posterior da perícia. E durante a perícia, existe possibilidade, sim, de se constatar o que houve, por onde começou, a temperatura que chegou nesse ambiente. Então, assim, os peritos têm expertise nisso, através dos estudos, a gente consegue, através de estudos, através de entrevistas com quem estava lá, através de câmeras, é uma série de situações, por isso que a gente não fala às vezes muito, para esperar a perícia ter condição. Agora, o que eu acho desse incêndio é que faltou lá uma brigada de incêndio. Se tivesse uma brigada de incêndio, esse incêndio teria sido apagado. Eu já vou tocar nesse assunto. Daniel Penafirme está ao vivo, direto lá, onde entra e sai várias autoridades. Acabou de deixar o local o vice-governador Cláudio Castro. Daniel Penafirme tem mais informações para a gente. Caiu o sinal do ao vivo do Daniel. A gente está vendo as imagens aí. Dani, é com você. Diga, quem que está saindo por aí? A gente está vendo, gente, muita movimentação dos jornalistas, todo mundo buscando informações. Para quem conhece, Vargem Grande ainda tem um sinal muito complicado. Tô ouvindo. Tá ouvindo, Dani? Dani, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Não tô ouvindo, só ouço você. Não, então não tem problema. Vamos ver aqui, ó. Liga pro Dani. Agora eu tô ouvindo, chama a Isabelle, fala comigo. Oi, Dani, tô te ouvindo. Pode falar agora? Quais são as informações? Eu tenho aqui um preview e vejo uma movimentação muito grande aí na porta do Ninho do Urubu. Diga. Pois é, Isabelle, nós estamos aqui organizando os microfones aqui, com todos os microfones, está havendo uma certa confusão aqui entre cinegrafistas, assessoria do clube, porque está sendo esperada a diretoria do Flamengo. O presidente do Flamengo, Landim, vai fazer um pronunciamento, ele não vai responder perguntas, né? Ele vai fazer um pronunciamento a qualquer momento. Então, foi improvisada, digamos assim, uma entrevista coletiva aqui, está vendo uma mega confusão agora entre a assessoria de imprensa do clube e os profissionais de imprensa, porque há uma total falta de estrutura e de condições de trabalho aqui na porta, porque a assessoria de imprensa do clube está dificultando de qualquer maneira o trabalho da imprensa. Então, a gente até fica numa situação bem difícil de entrar aqui. Carlinhos Almeida consegue filmar aqui? Não consegue. A nossa cinegrafista está tentando posicionar aqui, né? A gente vai até posicionar o microfone. Eu vou te pedir licença, um minuto, para posicionar o microfone aqui em cima de um caixote, ó. Um caixote onde o presidente do Flamengo vai falar agora. Eu vou interromper a comunicação com você, justamente para que o presidente do Flamengo possa fazer um pronunciamento. Isabelle, tá me vendo? Estamos ao vivo aqui. Filma aqui, por favor, Carlinhos. Isabelle, tá me vendo? Fala comigo aqui. Vamos lá, fala comigo aqui, Isabelle. Tá me vendo aqui, ó? Olha lá. Tô vendo você sim. Pode colocar o microfone aí, Dani. Não se preocupe em falar. Eu vou narrar por aqui. Deixa eu botar aqui o microfone. Só posiciona o microfone. Exatamente. Aí. Narra por aí, Isa, porque eu vou ficar sem comunicação contigo. Sem problema. A gente tá vendo aí, gente. A gente tá vendo assessoria. Para quem não entende, assessoria. Todo clube tem a sua assessoria. Nesse momento aí. Vou botar o repórter pro lado. Ah lá, é a assessoria que vai colocar aí, ó. O presidente do Flamengo não aceitou responder perguntas, apenas vai fazer um pronunciamento. Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo. Nesse momento vai se posicionar aí. Ele foi eleito há pouco tempo, né? Como o presidente do Flamengo. Agora, no fim do ano, a gente está vendo, nunca se espera de um presidente
que está acostumado a responder contratações, que nem ele acabou de responder, grandes contratações, o Flamengo fazendo ou mexendo com o mercado da bola, falar sobre uma tragédia como essa, ninguém se esperava. Há mesmo, sim, em grandes tragédias, essa tensão, a gente como jornalista tentando buscar a informação para você, mas principalmente em memória desses meninos, principalmente uma resposta não é pra gente, não é pra torcedor, não é pra jornalista, é uma resposta para essas mães, para esses pais, para outras mães e outros pais que eu tenho com certeza tá com o coração na mão em qualquer lugar desse Brasil, com o filho que esteja num time de base onde for, porque no mesmo momento você se coloca no lugar. Esses jogadores não têm uma vida, a gente conhece a vida da glória, a gente conhece a vida da fama, a gente conhece os Neymars da vida, mas 1% chega a ser, e olha lá, um Neymar, um Vinícius Júnior, um Paquetá, em sua maioria são meninos que dedicam a vida, perdem a juventude numa diversão e tudo mais, para se concentrar, para viajar, ficar de um lado para o outro, perdem o contato com a sua família, muitas vezes saem de casa muito cedo, sofrem, como o Zico comentou aqui, e se transformam numa grande família do futebol, e isso mexe com muita gente. Muitos que entraram hoje sobreviventes perderam seus irmãos, perderam não só os seus jogadores, seus colegas, seus irmãos, porque vive uma família. Enquanto o presidente Landim não vem para se pronunciar e não responder para a imprensa, a gente vai falar aqui na sede oficial do Flamengo, na Gávea, funcionários, torcedores, todo mundo extremamente abalado com essa tragédia de hoje. A Paty Hadras foi até lá. Rodou. A notícia dos mortos no incêndio no centro de treinamento Ninho do Urubu foi recebida com choque e tristeza pelos funcionários do clube. Só desejo do fundo do meu coração sentimento para as pessoas, para as famílias, né, dos envolvidos. E felizmente não tenho nem mais nada o que falar. É um dia muito triste, né, para nós. No início da manhã ainda havia poucas informações. O clima era de consternação. Esse ano já começou muito ruim e a gente está com o coração na mão. A gente não sabe nem como reagir, né, numa hora dessas. Carlos Augusto é vigia do clube há 10 anos e estava ainda sem entender o que tinha acontecido. Uma coisa que, né, a gente não está esperando, só adolescente, entendeu? E quando me falaram, eu fiquei assim, né, assustado. E não foram só os funcionários que lamentaram a tragédia. Pais e mães de alunos que trazem os filhos todos os dias para treinar aqui também receberam a notícia com muita tristeza. A sexta-feira se transformou em um dia de luto e de orações pelas famílias das vítimas. Flávia, mãe de Ian, de 10 anos, se emocionou ao saber da morte dos jovens atletas. A gente vive um pouco o que essas mães devem estar passando, de ter um filho que está no atletismo e imagina uma mãe vendo uma mensagem, uma notícia dessa aí. Ela vem todos os dias de Japeri, na Baixada Fluminense, trazer o filho para a aula de natação. Eu pensei no meu, que está com 10 e no futuro ele poderia ter um acampamento. A gente vai ter isso na mente, com certeza. Mas que Deus possa estar confortando essa mãe, porque só Deus. Infelizmente, jovens com o sonho de ser jogador um dia, e aconteceu essa tragédia aí, muito triste. Anjinho, torcedor símbolo do Flamengo, esteve na sede pela manhã. Ele estava a caminho do Ninho do Urubu quando recebeu a notícia. Criança, né, cara? Tem meu sobrinho, tem minha filha. E a garotada, eu estava sempre conversando com a garotada aqui na Gávea. Eu convivo aqui diariamente na Gávea com atleta de remo, tênis, futebol. E desejar aí para os pais, para os familiares, muita paz, muita, sabe, energia positiva aí para essas famílias, entendeu? Que é difícil. Isso para o futebol, para o estado do Rio de Janeiro é luto máximo, né? É luto máximo e com certeza a gente tem que estar todo mundo junto agora nesse momento. Olha só, eu confirmei aqui, a nota foi do jornalista Lauro Jardim, falando que o Ninho do Urubu, centro de treinamento, bota a imagem lá, onde morreram confirmadas 10 jovens, não estava com a licença, não estava regularizado pelos bombeiros
segundo a Defesa Civil. Eu fico muitas... Eu não sei nem o que falar, meninos. Diante disso, professor Wesley, você tem um local onde você pega da casa de alguém, porque isso, são olheiros, quem sabe como funciona, olheiros que viajam o Brasil todo, e que vão até, olha, o menino fala, dona Isabelle, seu filho joga muito bem, ele tem um sonho de jogar, o cara vai pro maior time do Brasil, chega aí, a mãe lhe dá a responsabilidade do seu maior tesouro da vida, que é seu filho, e a gente descobre pelo jornalista Lauro Jardim, que foi o que postou, que não tinha regularização dos bombeiros, o que pra mim seria básico. Se você pega a vida do filho de outro e leva pra você, você seria a maior responsável com a maior medida de segurança. Tragédias acontecem, mas se você não tem o mínimo, que é a regularização do bombeiro, segundo a Defesa Civil, de acordo com o colega Lauro Jardim, já começa tudo errado. A gente já acha algo errado aí. Nem era para estar aberto. Nem era para estar aberto, quanto mais alguém dormindo lá dentro com o filho dos outros, concordam? Certamente, com certeza. Para a gente entender, quando a gente fala de regularização do Corpo de Bombeiros, se eu não me engano, são 27, são várias etapas que o Corpo de Bombeiros vai até o local para fazer essa vistoria para liberar. Basicamente o quê? Me digam. Então, tem que fazer primeiro o projeto de segurança. Submete-se um projeto de segurança contra incêndio e pânico para aprovação da engenharia do Corpo de Bombeiros. E aí, aprova-se esse projeto, faz a segunda etapa, que é a execução do projeto. São as instalações, né? E, por último, o bombeiro vai lá fiscalizar para ver se as exigências foram cumpridas para, assim, aprovar o imóvel. Para liberar. Por exemplo, exatamente. A gente está aqui porque a gente consegue uma aprovação, senão a gente não estaria aqui. Exatamente. É exatamente isso. Você não consegue alvará. É tão difícil, porque toda vez a gente fala, tem uma tragédia, Boate Kiss, não fiscalizava há não sei quantos anos. É tão difícil esse negócio, professor? O Brasil faz muitas leis e muitas regras, mas tem aquela história de que, às vezes, as leis e regras não pegam, né? Não se cumprem. Não se cumprem, aí fala, não pegou. E a gente tem boas regras que orientam com relação a incêndio, mas às vezes as pessoas querem só seguir a reboque para não tomar uma multa. Então, onde está o engenheiro que projetou essa instalação? Quem fez esse projeto? Era um engenheiro ou foi um puxadinho que foi crescendo, evoluindo? Isso serve para esse evento, mas inúmeros que estão aí no Brasil. A gente está pisando numa cidade que construiu uma ciclovia em cima do mar, sem contar que tinha onda. Pois é, e então a regra que com certeza ela vai cobrar as consequências é a lei da gravidade, a termodinâmica que faz o fogo tomar conta de tudo, e quem entende dela são os engenheiros e técnicos que precisam usar essas regras para que não aconteçam acidentes assim. E se acontecer, serem responsabilizados. Eu sou a profissional da falação, já fui responsabilizada e poderei ser responsabilizada por qualquer coisa que eu fale aqui, é a minha profissão. Agora, quando você fala multa, me arrepia, porque nesse Brasil, além de ter muita lei e pouca a ser cumprida ou levada a sério, as pessoas se preocupam muitas vezes com dinheiro. Não é o caso, ainda vai ter uma perícia, a gente está aqui divagando sobre o que pode ter acontecido, mas não é a primeira vez as pessoas se preocupam com multas do que com vidas. A gente está vendo lá, não chegou ainda o presidente do Landim? Ainda não chegou? Para você ter uma ideia, a gente está aí, vou reforçar, informação do Daniel Penafirme, ele se recusa, essa é a informação que eu tive, a responder pergunta de repórter. Ele apenas vai se pronunciar nesse momento. Se aí todo mundo pode pensar em casa, tá com medo de responder. Não sei, gente. Às vezes o cara tá preocupado apenas em dar assistência para as famílias. Nesse momento mais importante, acolher esses pais, essas mães. O próprio governador, que é flamenguista também, já se pronunciou, falando que a maioria é lá de fora, que vão ter toda essa assistência. Pais e mães estão desesperados para pegar voo para o Rio de Janeiro, para tentar qualquer tipo de informação. A gente aguarda o pronunciamento e a gente aguarda o bom senso, se alguém puder abrir para a gente fazer perguntas, né? 3 atletas ficaram feridos, o bombeiro falou muito bem, quando eles chegaram lá, eles já tinham visto tudo tomado pelo fogo. Apenas 3 jovens já do lado de fora, que continuam internados. Um deles foi transferido agora para o Pedro II, como diz Fábio Barreto, os outros 2 seguem no Lourenço Jorge. Veja. Os 3 meninos feridos chegaram à emergência do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, pouco antes das 7 horas da manhã. Todos foram submetidos a procedimentos cirúrgicos e têm estado de saúde que inspiram cuidados. O caso mais grave é o do goleiro Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, que teve 40% do corpo queimado.
Ele deve ser transferido para o setor de queimados do Hospital Pedro II, que fica em Santa Cruz, distante 45 quilômetros daqui. Os atletas Francisco Diego Bento Alves, que também tem 15 anos, e Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14, apresentam menor complexidade e deverão passar por um processo de recuperação menos dolorosa. Samuel tem 16 anos. Ele é o zagueiro do time e um dos sobreviventes. O jovem gravou um vídeo contando os momentos de pânico durante o incêndio. A velocidade de fogo era muito. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando um curso, aconteceu todos os ar-condicionados, foi pegando tudo. E foi muito rápido, não deu para conseguir chamar quase ninguém. Rayan Matheus está no clube desde junho do ano passado. Ele é do Amazonas, mas mora com a família no Rio. Ontem, o jovem resolveu não dormir no alojamento. Mas tinha uma coisa dentro de mim falando para mim ir para casa. Minha mãe me ligou. Eu falei, não, mãe, não vou hoje não. Mas eu resolvi ir. E quando eu acordo com essa notícia. Pelas redes sociais, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Zico, que está no Japão, desabafou. Que tragédia essa com a base do Flamengo. Que choque receber essa notícia aqui do outro lado do mundo. Que tenha sido uma fatalidade. Que Deus conforte os familiares que perderam seus filhos. No texto de 13 linhas de solidariedade às vítimas, Zico ainda questionou. Que se apure tudo, pois uma tragédia dessa não pode passar em branco. Que a nação rubro-negra tenha força e fé para superar esse momento. Pouco tempo depois da confirmação do número de mortos, clubes de todo o país também usaram a internet para fazer manifestações de apoio. O atual campeão brasileiro, Palmeiras, lamentou profundamente a tragédia. O Santos escreveu: toda a nossa solidariedade. O Corinthians disse estar em estado de choque com o que chamou de trágico incêndio. O maior rival do Flamengo em campo, o Vasco, publicou nota assinada no Twitter pessoal do presidente Alexandre Campelo. Ele manifestou solidariedade e colocou o Vasco da Gama à disposição do Flamengo para tudo o que for necessário. O governador Wilson Witzel divulgou nota, lamentando o ocorrido e se colocando à disposição para oferecer todo o conforto às famílias das vítimas. Na página oficial do Flamengo, o preto e a frase que diz tudo: o Flamengo está de luto. Inclusive, entre os mortos, o primo de um zagueiro do Vasco. Daqui a pouco a gente vai dar essas informações. Eu vou agora ao vivo com a Isabelle Saleme, que tem mais informações, com o jogador Atirson, que está ao lado dela. Todo o mundo do futebol, uma tristeza muito grande. E agora a gente tem as informações direto. Isabelle, é com você. Oi, Isabelle, boa tarde para você e a todos. Eu tô aqui com a Atirson, que viveu muito aqui dentro do Ninho do Urubu. Toda a trajetória dele quase inteira foi aqui no Flamengo. Você começou muito cedo, você me falou que inclusive fez toda a base por aqui, né? Eu iniciei, né? Segura o Atirson, desculpa, Atirson. O Landim, presidente, agora se posiciona para fazer o pronunciamento. Segura, por favor, pede desculpa para o Atirson. Vamos lá. Começar pedindo desculpas a vocês. Eu sei que vocês já estão aqui há algum tempo. Mas eu estava envolvido numa série de ações emergenciais e distribuição de tarefas importantes nesse momento, e só agora eu consegui me desvencilhar disso aí. Eu queria dizer para vocês que, obviamente, estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos. Com a perda dessas 10 pessoas. Eu acho que o mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias que certamente estão sofrendo muito, e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio,
possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. E, por fim, dizer que todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que a gente está sentindo. Não é fácil falar para vocês. Obrigado a todos e peço desculpas. Essa foi a palavra, então, do presidente Landim. Muito curto pronunciamento, com todo respeito à dor que eu imagino que ele esteja passando. É óbvio que ele precisa dar assistência para as famílias, mas o seguinte, está à disposição para apurar acidente ou não acidente. Acidente é algo que você está andando aqui, eu topo de cabeça com o Wesley ou com o professor, não deu pra gente prever, não deu pra gente se prevenir, acaba os dois caindo, fratura e morrendo. Isso é um acidente. Agora, a partir do momento que você não tem liberação do Corpo de Bombeiros, a partir do momento que você é responsável pela vida de jovens que acabaram de ser crianças, menores de idade, que fossem maiores de idade, e você poderia evitar, e mais... E se houve uma negligência que fomentou isso? Não só a prevenção não foi cumprida, como também se depositaram lá alguma coisa que tenha causado a explosão, porque estavam em mudança, estavam em reforma. Isso não é acidente. Isso não é acidente. Isso é homicídio, não tem culpa de matar, mas assumiu a culpa de se gerar um acidente que matasse pessoas que dormem lá. Então, não respondeu na minha pergunta, com todo respeito à dor, com todo respeito à situação difícil que deve dar o presidente, que Deus me livre, não queria estar na pele dele, falou muito bem, que tem que dar assistência à família, mas a gente não pode aqui apenas ver pronunciamento. Não está se apurando estar à disposição do acidente. Pode ter sido um acidente, mas pode não ter sido um acidente também. Isabelle Saleme pede desculpa para o Atirson, a gente estava esperando o pronunciamento, ele continua aí ao seu lado. Agora sim a gente vai conversar com o Atirson, que viveu aí, conhece muito bem a rotina, sabe como é a vida, os sonhos de quem coloca uma bola nos pés e vive para ela. É com você, Isabelle. Exatamente, Isabelle, ele está aqui do meu lado, ele estava me contando que a vida dele toda foi dentro de clube, ele conhece muito bem essa rotina dos meninos que passam o dia todo aqui, né? Eu vivenciei a minha vida toda, né, nas categorias de base do Flamengo. E hoje eu conheci essa estrutura do Flamengo. É uma estrutura fantástica, um clube que se reestruturou, fez todo um planejamento para ter esse centro de treinamento como exemplo. É uma tragédia, um fato que aconteceu, uma fatalidade em que os atletas não conseguiram sair do momento, né? A gente fica triste pelo exatamente ter esse momento que eles estavam dormindo, poderia ter sido no momento que estavam treinando, a tragédia seria menor, no sentido de buscar mortos, né, como aconteceu. Então a gente sente muito pelo Flamengo estar vivenciando isso, os parentes, os amigos, principalmente os funcionários, porque eles têm um contato do dia a dia com os jogadores. Ele não está formando só um atleta profissional, eles estão formando um cidadão. Então o contato desses funcionários dentro do clube é enorme. Então eles acabam fazendo uma irmandade, uma família dentro do clube, que é impressionante. Então a gente fica realmente muito sentido, muito triste. A gente vem aqui ser solidário, mandar uma mensagem de apoio, e é bonito que pelo menos os clubes todos se reunirem, os seres humanos, os ex-atletas, atletas, buscando passar esse momento de dor e ser solidário com o clube, né, com esses atletas, com esses parentes, que não tem como você trazer muita paz para eles nesse momento. Você me falou que você é do Rio, então não vivia no alojamento, mas você conhecia muitos meninos, né? E o que passa pela cabeça de um menino desse que mora aqui no alojamento, aquele sonho de ser jogador, né? Exatamente, ele vem, ele larga, abre mão da sua vida em si para vivenciar somente o futebol. O clube proporciona essa estrutura toda e ninguém imaginava, né? Ninguém pode imaginar que iria acontecer uma fatalidade dessa. Como é que era ali o alojamento? Você que disse que conheceu ali. Isso, eu tive o prazer de conhecer. Você, pelo menos do profissional, você sobe pela uma escada e ele é dividido por os quartos de uma estrutura de primeiro mundo, né? E com isso a gente não imaginava que fosse acontecer de uma forma tão trágica, né? Esse acidente que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo. O futebol todo está de luto.
todo mundo de luto, é muito triste. A gente tem que abraçar o esporte, que é um exemplo de ser solidário, de passar a mensagem de um clima familiar, de irmandade. Hoje o futebol está precisando realmente ser abraçado, e todos que vivenciam o futebol e todos os torcedores em si, de todos os clubes, têm mandado mensagem. E todos os clubes em si, atletas, estão fazendo esse apoio, porque realmente o futebol hoje está de luto. Obrigada, viu, Atirson? Isabelle, volto com você. Agradeço ao Atirson, ele falou uma coisa muito importante. Esses jovens eu tenho um filho que é apaixonado por futebol, extremamente apaixonado por futebol, e esses jovens veem nesses ídolos como referências, e nesse momento você ser abraçado, para quem sobreviveu, para quem está lá também sem a família, desnorteado, 14, 15 anos, a gente sabe como é que é isso, essa referência. Agora, o Atirson disse que conhecia a parte profissional. Eu conversei hoje com o André Marques, que é setorista lá da Rádio Tupi, vive dentro do Ninho do Urubu. Essa parte profissional que o Atirson falou não é essa parte onde os meninos de base dormiam. E ali, no depoimento do sobrevivente, do Rian Matheus, ele não estava no local, mas ele teve contato por WhatsApp, em que alguns dos meninos relataram, aí pode ser diz que me diz, ok, mas que eles relatam ver fagulhas e começar no ar-condicionado. Isso é importante, né? Um primeiro depoimento como esse, mesmo que seja apenas uma especulação, é importante, né, professor? A investigação é que vai fechar a questão sobre o que aconteceu, mas é uma peça importante para o investigador. E note que para um investigador não existe coincidência. Então nós tivemos um grande evento de chuvas no Rio de Janeiro, 2 dias antes, com danos diversos em várias instalações. Então existe sim uma possibilidade... Vamos supor, lá acabou a luz mesmo. Lá eram relatos, pela que a gente recebe sempre muita reclamação, que voltava a cair em segundos. Poderia eles estarem dormindo e ter caído, ninguém percebeu a luz e voltado, de repente, e acontecido esse curto? Sim, isso aí é uma narrativa de instabilidade no sistema elétrico deles. Mas, normalmente, você tem várias proteções que vão reagir automaticamente. Mas, durante um período de uma longa noite, veja que eles já estavam chegando no dia. Então, pode ter havido um sobreaquecimento das linhas, da fiação, dos cabos, e aí gerou ligado, calor. Um efeito cascata, muita sobrecarga, mais os efeitos danosos do que aconteceu 2 dias antes e mais a falta de um bom projeto de prevenção. Um ponto também de muita atenção é portas de saída, porque imagine você acordar no meio da fumaça, você não sabe... Você fica desnorteado, nem no teu quarto você sabe onde que é. No dia normal, você perde a noção geográfica de onde você está. No escuro normal, você já acorda meio tonto, imagine com fumaça, fogo, calor. Então, às vezes a porta está próxima, mas está mal sinalizada e não consegue sair. O Diego está perguntando... Chefe, eu acabei de falar isso para ele, é isso que a gente estava explicando. Não só esse, vê se eu entendi, professor, o nosso diretor, a gente hoje é o ao vivo do ao vivo, telespectador do SBT Rio sabe como isso? O diretor está tentando falar ao vivo com o repórter, eu acabei de perguntar isso, e não só esse pico, pode ser, não que a gente está vendo nessa área da região da Zona Oeste mais afetada pelas fortes chuvas há 2 dias, o pico vai e volta, tem gente que fica sem luz, já está no 3º dia, um dia antes já estava ficando sem luz da tempestade total, mas pelo que eu entendi, o professor explicou que não só o pico de voltar, mas o sobreaquecimento, uma noite inteira não ter caído a luz, mas a sobrecarga disso ter ocasionado algum curto-circuito. A gente vai continuar falando sobre isso aqui no estúdio, mas agora sim a gente vai ver a reportagem completa dessas primeiras horas. Uma tragédia que começa por volta de 4h30, 5 horas da manhã e leva a vida de 10 jovens e também possivelmente de funcionários lá do Ninho do Urubu. Isabelle Saleme. Aconteceu uma explosão e faltou luz. E logo em seguinte subiu um fogaréu, muito rápido. Sonhos que viraram cinzas, vidas arrasadas por uma tragédia. Nessas imagens é possível ver as chamas. Muito gritos. Muito grito. Foi só isso que eu ouvi. Hoje de manhã, era até difícil identificar qual parte do centro de treinamento havia sido consumido pelo fogo. Do alto, o que se via era um amontoado de ferro retorcido. Segundo os bombeiros, o incêndio no alojamento da categoria de base começou por volta das 5 da manhã. Pelo menos 10 meninos morreram e 3 ficaram feridos, um deles em estado grave. As vítimas são garotos de 14 a 17 anos. Por pouco, o filho desse senhor escapou.
Só ele tá muito abalado, né? Eu ligo pra ele não consegue falar, só chorando. Não sei realmente o que aconteceu, né? Ele só falou pra mim que quando começou o incêndio, ele conseguiu correr com a fumaça, conseguiu acertar com a porta. Ele veio até o Ninho do Urubu para ver o garoto. Samuel Barbosa contou os momentos de aflição que viveu. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando um curso, aconteceu em todos os ar-condicionados, eu fui pegando tudo. E foi muito rápido, não deu para conseguir chamar quase ninguém. Atletas que não dormem no alojamento também chegaram para saber notícias dos colegas. Abalados, os meninos não quiseram gravar entrevista. Eu não sei nada. Uma lista prévia elaborada por policiais militares que tiveram no local traz o nome de 10 jovens que teriam morrido no incêndio. Arthur Vinícius, Átila Paixão, Bernardo Pizeta, que veio de Indaial, em Santa Catarina, com o sonho de ser jogador. Christian Ismério, goleiro do Flamengo Sub-15, promessa do time. Boa bola, Christian! Na página de Christian no Facebook, vídeos mostram um menino carinhoso e romântico. Essa moça não sabe como contar para o filho que o amigo dele, goleiro da equipe, está entre os 10 mortos. A tristeza é que, assim, meu filho poderia ser mais uma vítima. Porque se a gente não optasse, meu esposo, de vir morar aqui perto, meu filho também estaria alojado. Eu também seria uma mãe também aqui. Mais tristes ainda do que eu já estou. A lista triste continua. Jedson Santos, Pablo Henrique, Samuel Thomas, Jorge Eduardo, Vitor Isaías, que jogou no Atlético Paranaense e no Figueirense antes de vir para o Flamengo, e Quiquelmo de Souza Viana, conhecido como Bolívar, por ter vindo da Bolívia para treinar no time. Nessa foto ele aparece ao lado do jogador Gabigol. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Há uma informação de que faltava luz aqui em Vargem Grande na hora do incêndio, mas os bombeiros não confirmam se havia velas no alojamento. Ainda não se sabe ao certo também quantas pessoas dormiam ali. A gente não pode precisar combustível. O centro de treinamento é compartilhado por atletas profissionais e pelas categorias de base. No ano passado, o espaço passou por uma reforma. O CT é considerado um dos mais modernos da América Latina. O local onde aconteceu a tragédia pertencia à parte antiga do centro de treinamento e ia ser desativado. O governo do estado decretou luto oficial de 3 dias. Todos os secretários estão a caminho para dar suporte às vítimas, que hoje é um momento muito triste, não só para o Flamengo, mas para toda essa sociedade carioca. Eles iam treinar hoje no Maracanã, 1h30. O meu filho está arrasado, porque são amiguinhos deles, né? Esperar, tá chegando os pais aí, que moram aqui no Rio, e ver, né? Eu me ponho no lugar das mães dos que moram longe, né? A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro também lamentou a tragédia e cancelou a realização do Fla-Flu deste sábado no Maracanã. Em frente ao clube, a bandeira do Flamengo, colocada a meio mastro, em sinal de luto. Em meio a essa tragédia, parentes e amigos fizeram uma oração. Traz profunda tristeza ao coração de todos nós que temos filhos, que temos parentes, né? Isso aí realmente traz um impacto. Só para eu ter uma noção, gente, a imagem que apareceu do CT, me ajuda, Diego? A imagem que apareceu toda bonita do CT é do que seria inaugurado, né? Não é, só para você entender aí, não é do novo. Não é aquela parte toda bonita com corredores que eles estavam. O que eles estavam era como se fosse alojamento, aquele que vem na nossa cabeça mesmo, que dá para ver. Um grande alojamento, um ao lado do outro. Coloca a imagem, por favor, do Google, Diego, do que seria o alojamento novo ou antigo, para o pessoal de casa ter uma noção. A mãe falou no negócio, aí, ó, essa é a parte do Google Maps, onde a gente está mostrando para vocês que foi a parte atingida. Para você ter uma noção, do lado direito tem um grande prédio branco. Esse prédio seria onde a gente vê os bombeiros nas primeiras imagens tirando o que seria um depósito de chuteira, meia, uniforme. Do lado esquerdo, uma outra parte que também não teria sido atingida. Nesse miolo, impressionantemente, onde você consegue ver um teto mais encardido ali, uma coisa mais antiga, é onde funcionava esse alojamento, que seria
seria desativado onde estavam essas crianças, esses meninos, que nas fotos são adolescentes, que todos em comum têm aquela alegria, aquele foco, aquela coisa de esportista, né, que a gente sabe como é. Agora, a gente teve em agosto, se eu não me engano, Wesley, a gente teve um incêndio muito grande que destruiu o museu, destruiu a história, sem vítimas, mas que também causou uma grande comoção. E a prefeitura fez um projeto que fica boiando por aí para se ter brigada de incêndio, ninguém se aprovou, ninguém se fez nada. Ou seja, tem muita lei que se não cumpre, tem lei que apoia de tragédia, o povo fica protelando para fazer. Explica pra gente que lei é essa. Exatamente, é uma lei que exige a brigada de incêndio em locais de reunião de público, né? Então, o prefeito fez esse... Depois da tragédia no museu. Isso, apresentou esse projeto de lei e está aguardando a votação na Câmara dos Vereadores. Então, mas ainda não foi aprovada? Não. A Câmara não se sentiu, logo imediata aquela tragédia no museu. Talvez se tivesse aprovada, tudo bem que muita lei não é cumprida, mas você tem as autoridades com mais medo de serem multadas para que se bote... Essas leis têm que ser com fiscalização, né? Exatamente. E compete ao Corpo de Bombeiros a fiscalização também, né, desse profissional nas edificações. Eu gostaria de saber de um vereador... ou do presidente da Câmara, ou de quem era vereador na época que não é. Cadê? Por que não é aprovada? Nada parece urgente nesse país, mesmo com tragédia. Vocês não têm essa mesma impressão, professor? Nada se parece, você que trabalha com pesquisa, com trabalho, nada se parece tão urgente. Aconteceu, a gente passa para notícia, para desgraça do outro dia. Essa é a impressão que eu fico. Existe um vício chamado legalismo, né? Que atrapalha você agir, que é dar atenção certa no tempo certo aos problemas de segurança. Então a pessoa fica tentando se calçar em regrinhas e não faz o que tem que ser feito, que nós sabemos que é o que precisa ser feito. E ainda quando alguém faz uma atitude positiva, né, tem esses entraves todos. Então, a gente que trabalha na área, a gente clama para que haja uma certa agilidade nesses processos. Menos burocracia, mais efetividade, mais prática. Isso, porque a lei, o poder coercitivo, o poder de exigir, de cobrar, ele é importante também. Nós trabalhamos com as leis da física, com a técnica, mas a gente precisa ter o amparo legal. E às vezes a gente tem dificuldade de mostrar porque não tem um amparo legal, a necessidade. O nome disso é Brasil, professor. O nome disso é Brasil, infelizmente, dói pra gente falar, mas é isso. Falando em que a gente vai colhendo as nossas tragédias, a gente até ontem estava com uma edição especial, fizemos plantão para falar de chuva. A gente não pode esquecer também, a gente vai falar da outra tragédia que atingiu o Rio há menos de 2 dias. Moradores da Rocinha ainda estão contabilizando os prejuízos após o temporal, que 6 mortos que aconteceu e 6 mortos aí, firmando o Corpo de Bombeiros, a polícia confirmou 6 mortos. Ainda há riscos de deslizamentos em diferentes pontos da comunidade da Rocinha. Caio Alex. O SBT conseguiu chegar nesta sexta-feira na localidade do Cesário, no alto da favela da Rocinha. O cenário é assustador. Com o temporal, parte da encosta desabou e atingiu esta casa. A ribanceira quebrou a laje ao meio. Foi fácil, não. Me deu teu negócio para quase que eu desmaiei. E quando eu vi, porque desesperado, falei, minha sobrinha, minha casa caiu tudo. Me deu estado de nervo. Caiu tudo, acaba com tudo e vai acabar com a gente. E o pessoal lá embaixo também, que tem criança, tem tudo. Chegando aqui no alto da comunidade, dá para ter a noção do medo e desespero que quem mora aqui acabou vivendo na hora do temporal e os ventos fortes que atingiram o Rio de Janeiro. Essa parte aqui veio toda abaixo. Você percebe que tem um cano ali, ainda jorrando água. Essa água permanece descendo aqui pela encosta e isso também traz muito medo e as pessoas têm o receio do que pode acontecer aqui. Rocinha, Vidigal e favelinha de São Conrado tem hoje cerca de 82 famílias desabrigadas ou desalojadas. Eu estava tirando a água de dentro de casa. Aí começou a estralar. Quando eu dei um passo para frente, o banheiro caiu. Caiu todo. E o barraco está torto. Ele pode cair a qualquer momento. Das 6 mortes da tragédia das chuvas, uma vítima fatal era aqui da comunidade da Rocinha. Adriana Maria dos Santos foi soterrada na parte alta do 99. Por causa de todo o caos e perdas na favela da Rocinha, instituições e ativistas da comunidade lançaram o Mutirão da Solidariedade. Esse grupo solidário, que é formado por instituições filantrópicas, envolvido alguns comerciantes locais e pessoas físicas, no geral, com o intuito de criar uma estratégia logística para que a gente possa fazer o cadastramento das pessoas, localizar as pessoas e levar as doações que a gente tem já recebido às pessoas que verdadeiramente merecem e estão precisando de direito.
Além da primeira Igreja Batista da Rocinha, na Estrada da Gávea, número 436, existe hoje um outro ponto de coleta de donativos. É no Correio Comunitário da Rocinha, também na Estrada da Gávea, número 558, loja C. Clarice Barbosa veio cedo trazer uma doação para os necessitados dessa tragédia natural. Nós estamos precisando de tudo para essas pessoas. Tem pessoas que não têm nem moradia, não tem nem para onde ir, nem como fazer. Independentemente do poder público chegar aqui ou não, a gente vai fazer o nosso também, até por esse cuidado com a nossa própria comunidade, né? Olha, foram enterrados os corpos de 2 vítimas do temporal que atingiu a cidade na última quarta-feira. Isabel Martins e o filho dela, Mauro Ribeiro, morreram soterrados dentro de casa em Guaratiba. Outras 2 pessoas da família conseguiram sair com vida. Veja. A tristeza tomou conta de parentes e amigos no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. Os corpos de Isabel Martins da Paz, de 56 anos, e do filho dela, Mauro Ribeiro da Paz, de 32, foram velados lado a lado. Era uma família que se dava com todo mundo. Era muito querida. Os 2 morreram soterrados na sala de casa em Guaratiba. O imóvel foi atingido primeiro por uma árvore e em seguida desabou. O marido de Isabel, Áureo da Paz, e o outro filho dela, Arthur Ribeiro da Paz, foram resgatados e não correm risco de morte. 5 casas vizinhas foram interditadas pela Defesa Civil. Outras 4 pessoas também morreram por causa do forte temporal que atingiu a cidade na última quarta-feira. 2 mortos eram passageiros de um ônibus que foi soterrado por um deslizamento de terras na Avenida Niemeyer. A via continua parcialmente interditada, sem previsão para reabertura total. Olha só, a gente está falando de deslizamento, de chuva, de vento, de uma ciclovia que nunca prestou para nada, não sei para matar os outros, que gastaram um monte de dinheiro sem consultar a população, uma população que precisa de tanta coisa. Falo mesmo, quem tiver pé da vida, tem que ter ciclovia, tem, desde que a população tenha educação, saúde, segurança, saneamento básico. Aí me fazem uma ciclovia dessa, que já teve tragédia, e ontem já foi confirmado, o Léo Santana entrou ao vivo no nosso plantão, de que já falaram que não tem condições aquela ciclovia mais, e que se tivesse reaberta, seria uma tragédia muito maior. Enfim, falamos hoje de incêndio. Enfim, a gente ainda vê mais de 100 pontos extremamente críticos da cidade, onde há possíveis eminentes pontos de deslizamento. Ou seja, pessoas que hoje estão lá assistindo o SBT Rio, que estão no local e que pode desabar a qualquer momento. É isso, meninos. É isso que a gente vive. Infelizmente, a gente passa por um estado de crise ou pós-crise e que tem várias frentes de reação a essa crise que precisam ser olhadas com muita atenção. O importante para a população é, mais do que depender de um alerta das próprias autoridades, é ter uma percepção de risco, ficar atento. Isso é o que mais salva pessoas em emergência. Como, entender, por exemplo? Antena ligada e perceber sinais. Por exemplo, desmoronamentos próximos, terreno muito encharcado, rachaduras. O solo que esfarela, isso eu me lembro muito bem na época do Bumba. O solo molhado que seca de repente porque abre um solão e esfarela, que ele está poroso. Todas essas condições de anormalidade, principalmente aquelas construções que não são construções oficializadas, né? Que foram aprovadas, elas existem. O fato é que existem. Gostaríamos que não existissem. Mas aqueles que moram nessas condições precisam ter a antena ligada, aí falando no coloquial, e tomar coragem e tomar a ação certa no tempo certo. Na dúvida, saia e volte. Tantas vezes quanto for necessário para ficar vivo. Porque se você ficar com, não vou sair, vou ver se é verdade, pode ser tarde demais. O Wesley já deve ter visto muitas vezes as pessoas de idade, por exemplo, se recusam a sair dessas casas. É preciso efetivamente, ontem a gente falou alguém que fale assim, vai sair, tem que sair, ou não saia de casa, ou está num lugar de alagamento, não saia do local. A gente precisa ter alguém com pulso firme, porque muitas vezes você fica dentro, na minha casa nada me acontece, de repente a casa vai embora, né? Exatamente, nós precisamos de ter medidas com mais energia. Com mais energia. E resultados também. O cenário, nós temos aqui no Rio de Janeiro, é um estado que tem uma boa proteção do Corpo de Bombeiros. Até porque aqui foi a capital. Sim. Né? Mas a nível Brasil, nós só temos bombeiros em 11% dos municípios brasileiros.
né? Então, assim, nós temos grandes tragédias de incêndio todo dia, tendo mortes. Ou eminentes tragédias que a gente nem sabe que pode acontecer. Não acontece todo dia. Mas a gente vive de milagre e não sabe, né? Nós vivemos disso, a gente sempre recebemos essas informações e é um tipo de informação que pode ser evitado. O incêndio a gente consegue evitar através de educação, através de conscientização, de fiscalização. Sim. Então a gente, infelizmente, vai ver esse cenário outras vezes. Eita nós, olha só, gente, o prefeito Marcelo Crivella afirmou que o deslocamento da terra da encosta lateral da Avenida Niemeyer foi responsável pela queda de um trecho da ciclovia Tim Maia em São Conrado. Esse já é o acidente grave na estrutura, esse já é o segundo, não está escrito, mas é o segundo acidente desde a inauguração em janeiro de 2016. Veja. O rastro de lama na encosta mostra o trajeto da árvore que desceu morro abaixo. O deslizamento destruiu parte da ciclovia Tim Maia na zona sul do Rio. A força do impacto rachou por completo este pilar, que ficou pendurado. Durante toda a tarde, funcionários da prefeitura trabalharam para retirar árvores e lama aqui da Avenida Niemeyer. Com esse novo desabamento, a ciclovia cada vez mais se parece com uma ruína. Dessa vez, uma estrutura gigantesca com 36 metros de concreto e ferro foi engolida pelo mar. Foi calculado inicialmente para um esforço de multidão de cima para baixo, que foi surpreendida com um esforço de onda de baixo para cima, e que, resolvido essas duas hipóteses, uma inclusive muito remota, aí vem uma encosta e exerce um esforço lateral sobre a estrutura. Ninguém ficou ferido, mas em abril de 2016, outro acidente deixou 2 mortos. Uma onda destruiu este trecho da ciclovia. Desde então, a obra, que custou 44 milhões de reais, está interditada pela Justiça. Em fevereiro do ano passado, houve mais um desabamento. Há 13 dias, o prefeito Marcelo Crivella participou de uma vistoria no local e afirmou que a ciclovia poderia ser liberada. Mas a pedido do Ministério Público, a interdição foi mantida. Para este engenheiro, a ciclovia teve falhas no projeto e deveria ser derrubada e reconstruída. Os pilares não foram dimensionados para esse esforço de impacto que é de difícil previsão. O novo projeto tem que ser muito bem pensado para suportar esses esforços que podem vir tanto das ondas como desses deslizamentos futuros. Apesar de tantos alertas, ainda há quem coloque a própria vida em risco. Do jeito que está, é correr riscos. E uma vida humana não tem preço. Do jeito que tá, tira essa porcaria logo. Eu, todo respeito, você pode ser a favor da ciclovia também, aqui tem liberdade. Eu vou falar o que eu acho. Acho que esse troço aí, 44 milhões, um novo projeto, faz um plebiscito pro povo. Povo que não tem saneamento básico, o povo que chove, vem cocô pra dentro de casa, o povo que sai com o filho embaixo do braço, pobre, lá na Zona Oeste, com o filho queimando de 40 graus e tem uma UPA fechada. Pergunte se o povo quer ciclovia. Com todo o respeito, acho que a cidade é maravilhosa, acho que tem que ter cada vez mais investimento para se atrair o turismo, que é um dinheiro que entra e vem limpo, porque o turista não vai usar nosso hospital, não vai botar o filho dele na escola, não vai ter gasto, mas pelo amor de Deus, não é possível que alguém vai ter uma ideia de jirico de pegar e construir, desabar e gastar mais milhões em cima de um troço desse num estado que vive aos trancos e barrancos diante de ter ladrão que governou esse negócio, né não? A gente já viu gente morrendo aí. A gente já viu uma ciclovia que custou 44 milhões, com o meu imposto, com o teu imposto, em que o engenheiro construiu em cima do mar. Puxa vida, mas esqueci de contar que tinha mar embaixo. Esqueci de contar que o mar tem onda. E até agora quem foi responsabilizado? Ninguém. Apenas as 2 famílias das 2 vítimas que morreram nesse troço. Desculpa, eu quero a opinião de vocês. Você é a favor de construir um novo projeto, gastar milhões? Pode ter liberdade total. A gente tem que reconhecer que essa ciclovia... Que é uma barbeiragem esse troço. Essa ciclovia, esse projeto está sendo um vexame para aqueles que originaram o projeto, fiscalizaram. E as tentativas de recuperação têm que ser um pouco mais realistas. Realmente, a engenharia sempre tem como recuperar. A gente tem lá em Roma antiga, coisas muito antigas
que estão lá firmes. Mas só que o custo é muito elevado. E aí vem as prioridades, como você mencionou, o que é prioritário. Agora, nessa história toda, o que a gente tem que fazer é aprender, pelo menos, as lições de não repetir. Então, se há responsáveis, que eles venham pagar as despesas. Porque isso aí foi o povo que pagou. Sim. A população é nosso dinheiro. Imposto. Então a gente tem o lado do turismo que vai reverter até para resolver problemas básicos de pessoas que nem veem a ciclovia. Sim, é claro, mas tudo Diante é prioridade. disso, aqueles que fizeram esse vexame precisam ser, dentro da lei, enquadrados e, principalmente, ressarcir a população, que, afinal, é o dinheiro nosso que está ali. Quer ciclovia, professor? Quer ciclovia, Wesley? Então, já que existe risco, e é um risco para a população, eu prefiro que anule o risco. Eu também acho, pelo amor de Deus. Eu vou falar o vexame, no qual pessoas morreram, então eu passo de vexame para crime. Sim, senhor. Eu vou para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já.